Preparados para uma jornada arrepiante pelas ruas escuras da cidade? Hoje, mergulharemos nas profundezas do desconhecido e exploraremos as histórias mais assustadoras que habitam os cantos sombrios da vida urbana. Preparem-se para uma experiência de arrepiar a espinha enquanto desvendamos relatos assombrosos que desafiam a razão e a lógica. Bem-vindos ao nosso canal de histórias de terror urbano, onde a realidade se mistura com o sobrenatural. Apertem os cintos porque estamos prestes a começar. História 1. O encontro na estrada solitária. Dirigia-me para a casa do meu amigo. Era tarde, não sabia exatamente que horas eram, mas se tivesse que adivinhar, eram por volta das 2 ou 3 da manhã. Moro a 20 minutos de distância, o que não era muito longe, já que a maioria das casas por aqui são espaçadas. A chuva e a falta de luz na rua dificultavam a visibilidade, então eu estava dirigindo mais devagar e com mais cuidado. 5 minutos depois, parei em um semáforo. Eu estava parado no sinal vermelho, mas do outro lado da rua havia um carro azul que estava parcialmente na interseção da estrada. Os faróis e tudo estavam acesos, mas o carro simplesmente estava parado com o sinal verde. Não conseguia dizer se havia algo errado ou talvez o motorista estivesse dormindo, mas quando o sinal mudou, continuei dirigindo, contornando o carro lentamente. Tentei olhar disfarçadamente para dentro do carro enquanto passava, mas a chuva na minha janela bloqueava a maior parte da visão. Apenas um momento depois de passar por eles e continuar dirigindo pela estrada, o carro azul virou e começou a me seguir pela estrada. Então não estava quebrado afinal. Continuei de olho nos espelhos. Não me consideraria uma pessoa paranoica, mas a situação parecia premeditada. Outro minuto depois, os faróis do carro começaram a ficar mais brilhantes nos espelhos, enquanto eles se aproximavam e ficavam a apenas alguns metros do meu para-choque traseiro. Em condições climáticas como essa, isso me deixou muito desconfortável. Olhei de volta para a estrada, mas vi uma luz pequena acender no painel do meu carro. Era um sinal de que um dos meus pneus estava com baixa pressão de ar, um sinal comum, mas parecia um momento estranho para ele aparecer, dado a situação. Olhei novamente nos espelhos e o carro ainda estava me seguindo de perto. Eles estavam tão próximos que seus faróis quase dificultavam ver o carro real. Estava a apenas 4 ou 5 minutos de casa, me aproximando da entrada do bairro quando o painel do meu carro piscou outro sinal. Pneu furado. Meu estômago afundou. No momento em que vi aquele sinal, juntei as peças e estava quase 100% certo de que o carro atrás de mim estava envolvido. Dirigi mais 1 minuto, esperando chegar mais perto de casa, mas podia sentir meu carro afundando no lado esquerdo e eu estava praticamente dirigindo com as rodas no aro. Tive que parar. O carro atrás de mim também parou. Deveria ter chamado alguém assim que estacionei, mas estava tão preocupado e focado no que a pessoa atrás de mim estava fazendo que isso nem passou pela minha mente. No entanto, mesmo que eu tivesse chamado alguém, provavelmente não teria impedido o que aconteceu em seguida. Assim que parei, 3 portas se abriram no carro de trás e 3 homens saíram. Só tive alguns segundos para me preparar e reagir, mas estava indefeso. Eles correram até o meu carro, 2 do meu lado e 1 do outro. Um dos homens veio até a minha janela, gritando para eu abrir a porta e apontando uma arma para mim. Aconteceu tão rápido que eu estava em um estado atordoado. Comecei a alcançar a maçaneta, mas o homem no banco de trás quebrou algo contra a janela, estilhaçando-a, e depois alcançou o banco de trás e abriu a porta. Eles continuavam gritando, tanto para mim quanto entre eles. O homem com a arma me puxou para fora do carro e me jogou no chão. O mais estranho é que, enquanto estava no chão, olhando para o asfalto molhado, minha única preocupação era o quão frio e molhado estava. Não pensava na arma apontada para a parte de trás da minha cabeça ou no fato de que estava sendo roubado e agredido. Acho que era minha mente tentando se distanciar da situação traumática em que eu estava. Não fiquei muito tempo no chão antes de ouvir os homens gritando e o cara que me segurava me acertou na parte de trás da cabeça, me fazendo ricochetear no asfalto. Não tinha certeza se ele me acertou com a arma ou com o punho, porque já estava entorpecido. Fiquei surpreso por não ter desmaiado. Ouvi as portas do carro deles fechando e eles fugindo. Rolei de costas, ainda atordoado, tentando me levantar. Eles tinham levado meu telefone, então fui forçado a dirigir meu carro até em casa e chamar a polícia quando cheguei lá.
Isso acabou danificando ainda mais as rodas do meu carro. A investigação não levou a lugar algum, determinando apenas que os suspeitos tinham colocado deliberadamente pequenos pregos na estrada na interseção onde eu os atravessei. Tive sorte de ter acertado apenas um prego e sorte de que causou menos dano do que o normal. Provavelmente planejavam me emboscar assim que eu atingisse a armadilha, mas no final não fez diferença. História 2. Intrusos na minha própria casa. Tenho 24 anos e vivia sozinho com meu cachorro Ted em uma casa aconchegante até 3 meses atrás. Me mudei quando fiz 22 anos, pois tinha um emprego razoável. Adorava a casa. Era o primeiro lugar que aluguei para mim mesmo. Mas 2 anos de vida feliz foram arruinados por essa única noite. Estava sombrio lá fora e chovia bastante. Era meu dia de folga e eu estava sentado em uma cadeira na sala de estar, mexendo no meu telefone. Eram 20 horas, 1 hora antes de eu geralmente ir para a cama. Fiquei sentado perto da porta dos fundos por um tempo, olhando para fora. Ted começou a choramingar e correu na minha direção, o que era sua forma de me dizer que ele precisava sair. Levantei-me e o deixei sair. Depois fechei a porta e fiquei na cozinha. Embora fosse apenas uma casa da cidade, havia uma pequena cerca separando os quintais. Então eu não precisava me preocupar com Ted fugindo. Devo mencionar que Ted não era um cachorro grande. Era fofo e pequeno como um ursinho de pelúcia. Não muito tempo depois de deixá-lo sair, ouvi ele choramingar e latir. Era claramente um latido de medo, como se estivesse fugindo de algo. Isso me assustou e corri para a porta, vendo Ted correndo de volta na minha direção, com o rabo entre as pernas. Assim que ele entrou, me encostei na cozinha, enquanto o latido de Ted estava focado em diferentes janelas e portas, uma a cada vez. Após 45 minutos de inatividade, Ted virou a cabeça e olhou para a janela atrás de mim, abaixando as orelhas e rosnando. Eu disse, virando-me para olhar para onde ele estava olhando. E bem na janela, a poucos metros de nós, estava um homem olhando de volta para mim. Estava quase encostado no vidro. Pulei e gritei, recuando. O homem correu para longe, pelo lado da casa. Ted começou a latir novamente, com o caos repentino. Fechei as cortinas e verifiquei todas as outras, certificando-me de que estavam fechadas também. A partir da rápida visão que tive, não reconheci o homem. Não sabia quem ele era, o que ele estava fazendo aqui, por que estava me olhando. Tentei ouvir qualquer indicação de que ele ainda estava por perto, mas a chuva do lado de fora estava tão alta que encobria qualquer possível som. Ted parecia mais calmo, então fiquei acordado por mais algum tempo, apenas para garantir que estivéssemos seguros. Depois subi para o quarto e deixei Ted dormir comigo. Levou muito tempo para conseguir dormir, com muitos pensamentos na minha cabeça. Após cerca de 1 hora, ouvi Ted se levantar e ficar na porta do quarto, olhando para ela. Isso me assustou acordar no meio da noite. Mas segundos depois, ouvi algo embaixo de mim. Alguém falando. Não demorou muito para eu perceber que não estava sozinho na minha casa, mas não ouvi mais nada. Desesperado, peguei o telefone e liguei para o 190, sussurrando o mais baixo que pude. Eu disse a eles meu endereço e expliquei o que estava acontecendo. Ted começou a rosnar baixo e, em seguida, a latir e choramingar, quando 2 conjuntos de passos se aproximaram da minha porta. Eles estavam vindo pelo corredor em direção ao meu quarto. Eles ficaram parados do lado de fora da porta do meu quarto, apenas esperando. Pedi ao operador que enviasse ajuda imediatamente. Os homens começaram a falar um com o outro, mas era difícil entender suas palavras. "Estamos aqui para ajudar", disse um deles. Eu não respondi, apenas continuei chorando.
"Abra a porta", disse o outro homem. Tudo ficou em silêncio novamente. Eu podia ouvir a respiração deles do lado de fora da porta. Parecia que eles não sabiam o que fazer a seguir. Esperei o tempo todo pela polícia. Depois de um momento, os passos se afastaram e ouvi os homens descendo as escadas. Quando a polícia chegou, eles prenderam um dos homens que foi encontrado com uma sacola cheia de itens roubados no valor de milhares de dólares. Ele também estava carregando uma arma vazia e várias ferramentas para arrombar portas e fechaduras. Descobriu-se que ele também tinha invadido a loja a 2 portas de distância. Não está claro se ele sabia que eu estava trabalhando naquela noite, mas as luzes da minha loja estavam acesas. Então ele provavelmente não teria invadido a minha loja. No entanto, arranhões profundos foram encontrados na parte de trás da minha maçaneta da porta, sugerindo uma tentativa anterior. Agradeço a AOS policiais por virem tão rapidamente e dei uma declaração. O outro homem não foi encontrado, mas a polícia estava investigando. Deixou-me sentindo inseguro, mesmo agora, morando a quilômetros de distância em um novo apartamento. Às vezes, ainda sinto que não estou sozinho. Eu me mudei há 3 meses. E assim foi a história do meu encontro com os intrusos. História 3. Intriga na loja de conveniência. Eu trabalhava em uma loja de conveniência no canto de uma pequena área de compras. Eu estava trabalhando em turnos da manhã por um tempo, que começavam às 3 da manhã e terminavam às 13 horas. Aceitei esses turnos porque eram sempre os mais calmos e exigiam o mínimo de trabalho. Minhas tarefas incluíam atender AOS clientes, abastecer as prateleiras e levar o lixo para fora, o que basicamente significava que eu não tinha muito o que fazer. Havia cerca de 8 ou 9 outras lojas ao longo do mesmo edifício, mas todas tinham horários normais de funcionamento e só abriam por volta das 6 ou 7 da manhã. Então, quando vi um carro estacionar no estacionamento enquanto eu estava fumando lá fora, naturalmente, pensei que eles estavam indo para a loja de conveniência. Joguei fora o cigarro e o acabei e entrei de volta na loja. Depois de alguns minutos, percebi que ninguém tinha entrado. Então saí e olhei pela porta. O carro ainda estava lá estacionado em uma vaga de estacionamento, mas os faróis estavam apagados e, pelo que pude dizer, ninguém estava dentro. Novamente, estava chovendo levemente lá fora, todas as outras lojas estavam fechadas e eu estava confuso sobre para onde eles poderiam ter ido. Voltei para dentro e depois de mais 30 minutos sem ninguém entrando, andei até a porta novamente e olhei do lado de fora. O carro ainda estava lá, estacionado, mas os faróis estavam apagados. Decidi verificar a loja vizinha para ver se alguém estava lá. Todas as luzes estavam apagadas e parecia trancada e vazia, como sempre estava a essa hora. Isso me deixou ainda mais confuso. Voltei para dentro da loja de conveniência e continuei esperando que um cliente entrasse. Mas quando não vi ninguém aparecer, fui verificar o que estava acontecendo do lado de fora. Mais uma vez, o carro ainda estava estacionado e os faróis estavam apagados. Estava chovendo mais forte agora, mas de qualquer maneira, peguei o guarda-chuva e me dirigi à porta ao lado. Quando cheguei lá, percebi que a porta estava aberta. Todas as luzes estavam apagadas, mas parecia que levava a uma pequena sala tipo armário, que tinha outra porta que provavelmente dava para a sala principal da loja. Entrei na sala com o guarda-chuva ainda na mão e parecia que alguém havia arrombado a porta. Tudo estava bagunçado e havia vestígios de uma invasão. Quando percebi isso, corri de volta para a minha loja e tranquei todas as portas. Liguei para o 190 e também para o gerente da minha loja. Fiquei esperando no interior da loja, com o coração batendo forte, e percebi que meu carro estava estacionado lá fora, onde o carro misterioso estava. Fui incapaz de ver se alguém estava por perto. Pouco depois, ouvi sirenes e vi luzes piscando do lado de fora. A polícia chegou rapidamente e, ao verificar a loja vizinha, encontrou um homem com uma sacola cheia de itens roubados no valor de milhares de dólares. Ele também tinha uma arma descarregada e várias ferramentas para arrombar portas e fechaduras. Mais tarde,
Descobri que ele havia invadido a loja 2 portas abaixo também. Não ficou claro se ele sabia que eu estava trabalhando naquela noite, mas as luzes da minha loja estavam acesas, então ele provavelmente não teria invadido a minha loja. No entanto, arranhões profundos foram encontrados na parte de trás da minha maçaneta da porta, sugerindo uma tentativa anterior. Agradeço a AOS policiais por virem tão rapidamente e dei uma declaração. O outro homem não foi encontrado, mas a polícia estava investigando. Fiquei grato por estar seguro, mas a experiência me deixou com uma sensação de insegurança, mesmo agora, morando a quilômetros de distância em um novo apartamento. Às vezes, ainda sinto que não estou sozinho. Eu me mudei há 3 meses, e assim foi a história do meu encontro com os invasores.